Livros que viraram filmes. E na edição de hoje, O Hobbit. O Hobbit é, sem dúvidas, um dos maiores clássicos da literatura mundial. Em 1937, o livro foi lançado e apenas 1.500 cópias foram vendidas. Elas se esgotaram muito rapidamente. Agora, mais de 100 milhões de cópias foram vendidas, foram comercializadas, sendo o sexto livro mais comercializado na história. Ele ficou tão famoso que acabou recebendo uma trilogia de filmes: O Hobbit, uma Jornada Inesperada, O Hobbit, A Desolação de Smaug e O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, que foram produzidos pelo Peter Jackson entre 2012 a 2014. Logo no início do filme, a gente já consegue perceber algumas diferenças dele pro livro, né? O filme ele se inicia com o Bilbo mais velho, 60 anos depois dos acontecimentos, escrevendo uma carta para o Frodo, que tá dentro da casa dele ali, retratando o que tinha acontecido 60 anos atrás, a aventura dele, que basicamente o Smaug tinha, que é um dragão, ele tomou a posse da Terra dos Anões, e aí o Gandalf decidiu ajudar os anões e falou: o Bilbo tá aí, vamos marcar uma reunião na casa dele e ele vai ter que aceitar. Basicamente foi isso que aconteceu. E porque o Bilbo ele não tava esperando nada disso, foi literalmente uma jornada inesperada, ele realmente não estava esperando nada disso, até porque ele era só um hobbit simples, ele nunca tinha feito nada, tanto que o Gandalf acaba até mentindo pros anões falando que ele era um ladrão, mas ele não era. E por que isso é diferente? Esse início ele foi diferente do que aconteceu no livro. Basicamente, no livro, ele já mostra o Gandalf lá falando, dando bom dia pro Bilbo, e isso acaba acontecendo um pouco depois. Foi depois do Bilbo mais velho escrever a carta e tal, mostrar o que tinha acontecido, aí dá uma transição, assim, no filme, dele mais velho ficando mais novo, entre aspas. Eu vou botar aí o trechinho pra vocês verem. And nothing unexpected ever happened. Agora que eu já dei um resumo bem resumido assim do que vai acontecer na aventura deles durante toda a narrativa, eu vou dar um resuminho, falar um pouquinho de cada um dos personagens principais da história. Tem o Bilbo Bolseiro, que ele é o protagonista, ele é um hobbit que vivia sua vida normalmente até ser recrutado pelo Gandalf para ajudar um grupo de anões em sua jornada em reconquistar suas terras e seus tesouros que foram tomados pelo Smaug, que é um dragão temível que tomou Erebor e seu imenso tesouro. Ele é astuto e é descrito como um mago extremamente poderoso, e realmente ele é. O Gandalf é um mago sábio e poderoso que guia e ajuda o Bilbo e os anões em momentos decisivos. Como já citado antes, foi ele que recrutou o Bilbo para ajudar eles em toda essa história. Tem o Thorin, escudo de carvalho, que ele é o líder dos anões e herdeiro do trono de Erebor. Ele é muito determinado e ele tá lá querendo muito recuperar o reino e o tesouro do dragão. Ele pode ser nobre e valente, mas ele também é muito orgulhoso e muito teimoso. E acaba até acontecendo um momento de tensão entre ele e o Bilbo. Tem os anões, o Balin, Dwalin, Fili, Kili e alguns outros, que eles são companheiros do Thorin na missão. Cada um deles tem características bem distintas no livro, só que no filme eles se aprofundam um pouco mais em cada um deles. Todos eles são muito leais ao líder e muito comprometidos com a jornada. O Fili e o Kili, no filme, eles acabam se destacando um pouco mais. E entre um deles acaba até tendo um romance com uma elfa, enfim. Tanto no livro quanto no filme, a construção de personagem do Bilbo acaba sendo muito interessante, porque ele acaba saindo de um hobbit simples, hesitante, inseguro consigo mesmo, para uma pessoa que vai lá, que tá lá na frente do perigo, que quer ficar lá, tanto que ele recusa
Quando eles já recuperaram o território dos anões, ele encontra a pedra de Arken, ele se recusa a ficar escondido e ele decide enfrentar o Thorin. Então, ele evoluiu muito e eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito dessa evolução dele, porque vai mostrando, acho que até como a influência dos anões, toda a bravura deles acaba influenciando na personalidade dele, porque ele, pelo que eu entendi, ele era uma pessoa muito solitária, talvez com a convivência com os anões, ele acaba ficando mais confiante de si mesmo. É demonstrado várias vezes, como quando ele vai enfrentar o Smaug e tudo mais, que ele tá muito mais confiante, apesar de ainda inseguro, né? Ele tá bem mais confiante. Eu gosto muito dessa construção de personagem dele. Falando dos momentos de bravura do Bilbo, é um dos momentos mais emocionantes, assim, que eu fiquei com, acredito que muita ansiedade quando eu tava mais assistindo o filme, até porque o Tolkien ele decidiu escrever essa história para crianças, não para adultos, enfim. No livro é um pouco mais de boa, mas no filme é bem mais sério, mais sombrio. Foi quando ele acaba encontrando o Smaug e ele tá lá frente a frente pro Smaug e o Smaug tá tipo, nossa, você veio aqui para me roubar e tudo mais. E o Bilbo, não, eu só queria ver você, ó, grande Smaug. E, nossa, eu tava com muita ansiedade naquele momento. Outro momento muito emocionante também, eu desenvolvi um apego muito grande pelo Fili e o Kili. E na morte deles, tanto no livro quanto no filme, eu fiquei muito mal. Mas principalmente no filme. Porque no filme, o motivo das mortes são diferentes. E o motivo da morte no filme é porque eles foram lá procurar o orc, pra matar o orc, e ele acaba se sacrificando pela menina, né? Ele acaba sendo pego enquanto ele tava tentando proteger ela e acaba sendo morto. Então, nossa, eu fiquei muito mal na cena. São muitas cenas emocionantes. A morte do Thorin também, eu fiquei muito triste. Quando eles despejaram o ouro um pouco mais pra trás, despejaram aquele ouro líquido no Smaug, nossa, são muitas cenas muito interessantes que, meu Deus, incrível, simplesmente incrível. Falando em momentos que me marcaram bastante, também tem uma frase do Gandalf de quando ele, acho que foi no primeiro filme, lá não no início do livro, mas foi no primeiro filme e no livro também aparece, que ele fala que a coragem não está em saber quando tirar uma vida, e sim quando poupar uma. Essa frase eu achei muito boa, porque foi quando eles encontraram a lâmina élfica antiga, que ela brilhava quando orcs estavam por perto. E aí o Gandalf falou isso depois do Bilbo falar, não, mas eu nunca matei ninguém, eu não sei como tirar uma vida, eu não sei como usar uma espada. E ele falou, a coragem não tá em saber quando tirar uma vida, e sim em saber quando poupar uma. Que, nossa, essa frase me marcou muito, assim. Outras frases que me marcaram muito, não exatamente uma frase, mas eu gostei muito da música que os anões cantam. Eu acho eles muito alegres, apesar de alguns momentos mais sérios. Eles são bem alegres e eu gosto muito dessa espontaneidade das músicas. Eu gostei muito bem no inicinho do filme e do livro, que, nossa, no livro foi muito no início, que até aparece a letra da música em inglês e em português, que eles estão cantando que o Bilbo é chato, que ele vai desmaiar porque a gente tá brincando na casa dele. E foi uma canção que eu gostei muito. E tem muitas frases emocionantes, mas essas foram as que eu mais gostei e o que eu queria compartilhar com vocês. Lá durante a narrativa, o Bilbo, quando ele cai num poço que tinha no covil dos orcs, quando eles tinham saído de Valfenda, ele acaba encontrando Gollum, que é uma criatura estranha, meio nojenta, tem um olho meio esbugalhado. E ele estava protegendo um anel que
tava no bolso dele, mas aí ele foi pegar um orc que tinha morrido, tinha caído no poço pra ele comer, e o anel caiu ali, e o Bilbo pegou esse anel e ficou tipo, nossa, que é isso? Aí guardou no bolso. Ele decidiu brincar com o Gollum pra tentar sair dali, e aí o Gollum não aceitou a derrota e falou, não, agora você vai ver. Procurou o anel, cadê o anel? Sumiu, o Bilbo tinha pego. E depois disso, o Bilbo colocou finalmente o anel e ele descobre que esse anel dava o poder pra ele de ficar invisível, o que foi incrível durante a história, porque em vários momentos ele precisava ficar invisível, senão eles não iriam conseguir. Por exemplo, na trilha para eles chegarem na terra, né, de Erebor, se ele não tivesse com aquele anel, eles provavelmente teriam morrido para aquelas aranhas. Pro Smaug também foi muito importante, ele teria sido incinerado se não fosse por aquele anel, deixando ele invisível. O Smaug conseguia ainda sentir o cheiro dele, o ar dele, enfim. Sim, mas já foi uma ajuda muito grande. E mais pra frente, em Senhor dos Anéis, que não é o foco desse vídeo, a gente descobre que esse anel é muito mais do que a gente pensava. Mas, bom, esse anel foi extremamente importante, ele ajudou em vários momentos, e o Gandalf acaba até ficando um pouco bravo, assim, por ele ter escondido isso. Mas ele diz no final que, eu perdi o anel, que era mentira. Mas, é isso. O Bilbo não acaba sendo o único personagem que acaba apresentando uma grande mudança de personalidade durante a narrativa. O Thorin, Escudo de Carvalho, também acaba mudando muito. Inicialmente, ele era um anão que estava somente disposto a reconquistar as coisas dele, que o dragão Smaug tinha pego. Só que quando ele finalmente consegue, quando eles matam o Smaug e retornam, o Thorin é descrito que ele fica com uma doença chamada doença do dragão, que é que ele basicamente não se importava com mais nada. A personalidade dele mudou completamente. Ele não se importava mais com a guerra que estava acontecendo, com os parentes dele que estavam morrendo naquela guerra. Ele só estava aí para proteger o dinheiro. Ele só queria o dinheiro, como os dragões fazem. Eles protegem sempre os bens deles, os bens materiais, o dinheiro, enfim. E ele acaba mudando depois e acaba indo pra guerra e, nossa, a guerra também é uma cena muito boa, e é uma diferença dela do livro pro filme também, porque no livro, além de ser um livro que foi escrito para o público infantil, a guerra não é tão descrita. Não são cenas muito longas. É um acontecimento muito importante, mas não acaba sendo algo muito longo, descrito de forma muito longa. Agora, no filme, o Peter Jackson opta por fazer umas cenas que, cara, são muito longas, muito detalhadas, o que acaba dando muita aventura, muito drama pro filme, que é algo que fica muito bonito, fica muito lindo de se ver, é emocionante, assim. Então, essa é uma também das diferenças que eu vou citar agora do livro pro filme. Além do tom da história acabar sendo diferente, outra coisa que acaba mudando também é a presença da Tauriel, uma elfa que em momento algum é citada na história no livro do Hobbit, escrito pelo Tolkien, mas que o Peter Jackson decidiu incrementar. Ela acaba tendo um romance quase que proibido com o Kili, que é um dos anões, e acaba que um triângulo amoroso é formado por ela, pelo Kili e um outro elfo, que ela aparenta também estar interessada, mas não tanto. E aí isso acaba mudando muita coisa, porque além dela não existir, ela no filme acaba sendo muito importante, porque ela primeiramente salva a vida do Kili quando ele acaba sendo envenenado por uma flecha orc, e posteriormente ele acaba morrendo por conta que ele estava tentando salvar ela. A causa da morte dele foi ele tentar salvar a amada. Então, essa é uma grande diferença também que acaba aparecendo. E que, sinceramente, eu gostei muito de terem incrementado, porque
além do tom, por conta do tom da história ter sido mais sério, mais até violento, esse amor acaba dando uma descontraída e é algo que eu gostei bastante. Apesar de eu não curtir muito romances, foi algo que eu gostei bastante de ver. Eu tava sempre torcendo ali, tipo, ai meu Deus, ela beijou ele, mas ele tava morto. Mas ela é uma grande diferença que acaba aparecendo ali. Além disso, outra mudança drástica que foi feita foi que no filme o Peter Jackson, que também é quem fez O Senhor dos Anéis, acaba criando algumas conexões de um filme para o outro. Por exemplo, logo no final, no último filme da trilogia, ele acaba colocando o início de Senhor dos Anéis, que é basicamente, só que na perspectiva do Bilbo, de dentro da casa dele, que é o Gandalf batendo na porta e entrando na casa do Bilbo. E aí começa e tudo mais. E além disso, também, outra referência com o Senhor dos Anéis é o Gandalf indo visitar o Conselho Branco, que fala de um outro inimigo que tá ali, só que esse inimigo só aparece em O Senhor dos Anéis. Foi só mais uma conexão para ligar mais o leitor, o espectador, com a seguinte história, digamos assim. No livro, o Gandalf só some. Ele não aparece no Conselho Branco, nem nada do tipo, mas o Peter Jackson, até porque ele dirige também, dirige também o Senhor dos Anéis, acabou decidindo colocar esse link aí entre os dois filmes. Uma outra diferença notável é a respeito do Bard, o arqueiro, que ele acaba aparecendo na vila que posteriormente acaba pegando fogo. No livro ele só aparece para matar o Smaug. Ele aparece como uma figura bem respeitada da ilha, da cidade, mas não necessariamente ele tinha uma história em si. Toda a história que foi incluída dos filhos, a família, de tudo, toda a história no último filme foi algo que o Peter Jackson criou. No livro ele é praticamente um personagem secundário, enquanto no filme ele acaba sendo quase que um protagonista, matando o Smaug e virando um líder, assim. Enfim, um líder. E por fim, uma última mudança que eu vou acabar citando aqui é da profecia dos anões de retornar a Erebor e reconquistar. No livro acaba sendo por um motivo mais pessoal, mais tipo, eu mostro nossa terra. Enquanto no filme acaba sendo por conta da profecia, né, de que eles iriam lá e eles têm que realizar a profecia de recuperar Erebor. Enquanto no livro eles vão por um motivo mais pessoal. Bom, eu pessoalmente gostei mais da trilogia de filmes do que do livro. Eu sou uma pessoa que gosta mais de filmes também, mas eu acho que eu gostei mais do filme, principalmente por conta dos personagens que foram incrementados, da construção também de personagem que apareceu da elfa, do Bard. Foram coisas que eu gostei muito e que, se não fosse por isso, eu acho que estaria empatado, porque o livro foi uma experiência incrível. Eles são bem diferentes, né? A ambientação também é muito diferente, porque é um livro infantil. O Tolkien tinha escrito como um livro infantil, enquanto o diretor do filme, ele acaba deixando uma aura mais pesada e tudo mais. E são diferenças bem notáveis na aura, na ambientação. Mas ambos são muito bons, recomendo você assistir e ler. Para fãs de fantasia, fãs de aventura, o livro eu recomendo para fãs de aventura, fantasia, e o filme eu recomendo para quem também gosta bastante de filme de guerra, luta, porque as cenas de guerra do filme são muito bem detalhadas e são, nossa, eu me arrepiei muito, são muito boas. Recomendo muito vocês verem os dois. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!